Fala galera, sossegado? Olha só, a aula já vai começar. Não se esqueça de baixar o material aqui no nosso link. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para outras aulas que você pode acompanhar com a gente aqui. Beleza? Tamo junto! Da caneta pra eu poder papirar. Mamãe, eu quero estudar. Mamãe, eu quero estudar. Mamãe, eu quero estudar. Da caneta pra eu poder papirar. Trau, vai estudar, desgraça. Tá pensando o quê, porra?
que carnaval é para ficar aí fazendo zoeira, fazendo bagunça. No! Estamos aqui, diretamente dos estúdios AlphaK, São Paulo, Brasil. Professor Norberto na área. Cada dia pior, irmão. Tá ficando velho, tá ficando doido. Bora estudar, passar nesse concurso. Pelo amor de Deus, cara. Vamos pra cima. Porra! Ainda ontem, assistindo aí eventos de Evandro Guedes. Ei, grande Evandro Guedes. Mano, e ele falou uma coisa muito importante. Procrastinação. Vamos parar com essa porra, caralho. Vamos estudar. Vamos parar de procrastinar. Vamos parar de protelar. Vamos parar de adiar atitudes em nossas vidas, principalmente o estudo. Eu vou também começar, não a estudar, mas a fazer uma dieta. Ai. Vou começar a fazer uma dieta. E vai ser nessa segunda-feira de carnaval. Não vou procrastinar mais, não vou. As palavras do Evandro Guedes me inspiraram, meu amigo. Então, vamos pra cima, cara. Vamos fazer uma atividade física também, que é importante. Não se esqueça, os romanos já diziam, mens sana in corpore sano, meu filho. Bom dia a todos vocês, queridos alfartanos, queridos alunos. Um bom dia, que Deus abençoe o seu dia hoje. Obrigado, meu Deus, obrigado por estarmos aqui todos nós com saúde, com disposição de estudar, de aprender, de ser aprovado em concurso. Você que está começando agora, vai para cima. Você que já está há bastante tempo na caminhada, continua, cara. Essa caminhada não para nunca, entendeu? Mesmo depois de você ter ingressado em concurso público, quantos alunos hoje não me procuram, cara? Eu atendo, brother, atendo todo mundo. Logicamente que eu não fico aí, meu celular tá na casa do chapéu aí. Recebo ameaça, recebo elogio, recebo tudo. E, cara, eu sempre tenho uma palavra para dar para os meus alunos, tiro dúvida, a gente vai conversando. Então, brother, no que eu estava dizendo, tem muito aluno que passou em concurso já, mas não está satisfeito no cargo público que está ocupando. Então ele quer alcançar um algo mais. Ainda ontem conversei com um aluno meu, que hoje ele é auxiliar de necrópsia na Polícia Civil e vai se preparar agora para o concurso de investigador escrivão. Bem, na verdade, ganha a mesma coisa, mas ele quer perspectiva melhor, um novo horizonte. Então o estudar, cara, ele faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida, entendeu? O estudar, ele faz parte do nosso engrandecimento enquanto pessoa. Então não pode encarar isso aqui como sofrimento. Pelo contrário, cara, quanto mais você abre os seus horizontes, mais você se enriquece mentalmente, espiritualmente. Você fica uma pessoa melhor. Essa é a verdade. E estamos aqui hoje, após os agradecimentos a Deus, também quero agradecer aos monitores AlphaKom, guerreiros monitores incansáveis na labuta diária de assessorar os professores e vocês também, alfartanos, que estão nos assistindo. E hoje mais um episódio do Alfafolia. Concentra, mas não sai. Não sai por quê? Porque você vai estudar, porra, vai estudar desgraça, vai estudar miséria bruta, porque é o estudo que abre a mente, é o estudo, é a chave do seu sucesso para você ser alguém, adquirir a sua independência financeira, a sua independência enquanto pessoa. Cara, então vamos para cima desses concursos públicos, beleza? E o professor Norberto está aqui para ajudar você, nem que seja minimamente, a alcançar esse espaço. Parabenizo você que tem a possibilidade de hoje, uma quarta-feira, aqui está o calor do cão, irmão. São Paulo está o calor do capiroto, não me gusta muy quente. O meu cérebro, ele cocinha. Eu sou pobre,
Eu não tenho ar-condicionado em casa, é aquele ventilador velho, aquele bafo quente. Não tem problema, estamos aqui e assim vai. Meus queridos, hoje, professor Norberto, ele ia fazer um evento junto com o professor André Adriano, mais conhecido como Padre, o rei do direito canônico, direito religioso. Gosto muito do professor André Adriano, é 100%. Ele está mais com vocês, via de regra, em eventos de carreira dos tribunais, mas é um cara maravilhoso, maravilhoso. Então, coube a mim, apresentar esta aula hoje sozinho. Queria duelar com o padre. Ei, padre, venha cá! Mas, infelizmente, por problemas outros, ele não pôde comparecer, mas vai estar presente com você em outros eventos, com certeza. Não é nada grave, não se preocupem. Mas hoje vamos cuidar do processo penal. Ontem você teve uma aula de direito penal, crimes contra a administração pública, beleza? Hoje nós vamos de processo penal. E sempre se preocupando, nesta aula, a passar um conteúdo que seja comum a mais de uma carreira. Então, hoje, por exemplo, no processo penal, esse tema, ele satisfaz os requisitos para concursos de carreiras policiais, satisfaz requisitos para concurso de carreiras dos tribunais. Agora, eu particularmente não me recordo de ver a matéria processo penal em carreira fiscal e carreira administrativa. Não me recordo, mas carreiras policiais e carreiras dos tribunais, sim. E eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Olha, tá tendo uma mudança nos concursos, não sei se você está percebendo isso. Nós tivemos esse choque, digamos assim, com o concurso da Polícia Federal, com o concurso da Polícia Rodoviária Federal e mais recentemente agora, essa semana, com o concurso da Polícia Civil aqui de São Paulo. Estou só fazendo um comentário para você como... Eita! Voltou. Estava congelado aqui na tela, mas já voltei. Então, é apenas um comentário, porque aqui não é só aula, também é uma passagem de informação. Cara, concurso da PF me causou surpresa porque caiu uma questão do Código Penal brasileiro. Eu sou de uma época que o concurso da PF, ao que eu dei aula, 2003, 2004, tinha 40 questões de direito penal. A banca era a mesma, CESP, 40 questões de direito penal em 2003, 2004. Me recordo muito bem desse concurso. E no último concurso aí, 2020, se eu não me engano, 2019, 2020, uma questão de direito penal. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? A prova da Polícia Civil aqui de São Paulo, prova de investigador, só para dar mais um exemplo. No concurso último, 2018-2019, 40 questões de direito. Todos os direitos, penal, processo penal, constitucional, administrativo. E agora, 15 questões de direito. Caiu mais de 50% a quantidade de matérias de direito. E aumentou a quantidade de matérias de informática e raciocínio lógico, cara. Então, cada vez mais, logicamente que depende muito da carreira, se verifica que essas matérias, informática, raciocínio lógico, contabilidade, estatística, estão ganhando vulto, por assim dizer. Não vou dizer na parte de carreira dos tribunais, que o direito faz parte do conteúdo como um todo mesmo, mas para carreiras policiais, fica ligeiro, cara, nessa pegada, tá bom? Atenção, matérias que estão ganhando destaque em concurso público, outros ramos que não necessariamente o direito. O direito nunca vai deixar de ser objeto de assunto de prova, de concurso, mas o curioso é isso, essa parte de tecnologia, cara, tá ganhando espaço, essa parte de contabilidade, estatística tá ganhando espaço e, logicamente, que português não pode nunca esquecer, a matemática, mas fica a dica, cara, foi-se o tempo que direito era a matéria mais importante nesses concursos, né? Foi-se o tempo. Hoje,
está dividindo assim, pau a pau, até com menos importância, carreiras policiais, pelo menos aqui em São Paulo, fomos surpreendidos. Mas nada que vá prejudicar efetivamente o seu estudo, se você vai prestar o concurso aqui para a PC de São Paulo. Mas hoje o assunto não é PC de São Paulo. Hoje o assunto é alfolia. Estamos no período das festas momescas. Hey mama, King Mama. Então bora estudar, cara. Beleza? E hoje nós vamos de processo penal, como eu havia falado. Então vem comigo, porque o conteúdo de hoje serve sim para carreiras policiais e para a carreira dos tribunais. Meus queridos, eu não vou falar tão somente do processo penal. Vou falar inicialmente aqui mais do que o processo penal. Vou falar aqui sobre um tema chamado de persecução penal. Até pouco tempo atrás, você não encontrava essa expressão no Código de Processo Penal. Até a data de 23 de janeiro de 2020, você não encontrava a expressão persecução penal no Código de Processo Penal. A partir do ano, mas eu sempre falei disso. Sempre que eu dei aula de processo penal, eu sempre falei do tema persecução penal. Professor, eu estou procurando aqui, eu não acho a persecução penal. Pois é, com o advento do pacote anticrime, pela primeira vez apareceu a expressão persecução penal lá justamente na parte da ação penal, quando surgiu a possibilidade do acordo de não persecução penal. Olha só, acordo de não persecução penal para crimes praticados sem violência, sem grave ameaça, mediante alguns requisitos. Então, lógico, eu não vou aqui hoje abordar o acordo de não persecução penal. Eu quero apenas dizer para você que, até então, você não ouvia a expressão persecução penal no Código de Processo Penal, mas ela sempre existiu. Sempre existiu a persecução penal, que não deve ser confundida com o processo penal num primeiro momento. Por quê, professor? O que é a persecução penal? Então eu costumo dizer que a persecução penal é a junção de duas fases. É a fase policial de apuração do crime, mais a fase judicial de apuração do crime. Fase judicial, também conhecida como fase processual. Olha que coisa interessante. Então, quando se fala hoje em persecução penal, você está falando da junção de dois momentos de apuração. Fase policial mais fase judicial ou processual, tudo junto, isso é chamado de persecução penal. Persecução quer dizer perseguição. Estamos perseguindo o crime, estamos perseguindo o criminoso. Não vai fugir, seu canalha! Estamos perseguindo. E para perseguir o crime, o criminoso, existe a persecução penal, que é composta dessas duas fases distintas. A fase policial de apuração e a fase judicial ou processual de apuração. As duas juntas formam a persecução penal. Você pode dizer que o processo penal está contido dentro da persecução penal. Ou você pode dizer que a persecução penal contém o processo penal. Beleza? E mais uma dica para concursos. Se no enunciado da questão começar ali uma conversinha do tipo, durante a investigação, ficou apurado o quê? Patati patatá. Opa! Se falou durante a investigação, isso é na fase policial. Investigação é o que ocorre na fase policial da persecução penal. Não se fala investigação em fase judicial ou processual.
na fase judicial não se investiga nada. O que tinha que ser investigado foi na fase policial. E se no enunciado da questão aparecer a seguinte conversinha: durante a instrução, constatou-se isso. Opa! Quando a gente fala em instrução, isso tem a ver com o processo penal, beleza? Então, instrução ocorre na fase processual penal ou fase judicial, porque é justamente por meio da instrução que se irá estabelecer o direito à ampla defesa e ao contraditório, conforme previsto em nosso artigo 5º, inciso 55 de nossa Carta Magna. Você sabe que é errado falar Magna Carta, o correto é falar Carta Magna, beleza? Pois é. Professor, eu sempre ouvi falar em Magna Carta. Então, você procure se informar melhor. O correto é Carta Magna, beleza? Professor, como é que o senhor sabe essas coisas? Porque eu tenho mestrado. Essa que é a pegada, não é? Irmão, eu não quero... Acho que eu falo aqui tudo a título de brincadeira, cara. Né? Tem professores aí maravilhosos, não resta dúvida. Mas um professor, filho, que tem mestrado é diferente, filho. É diferente, né, de um outro professor que tem só o bacharelado. Porque isso aí no meio jurídico é assim mesmo. Não é querendo contar vantagem. Quem sou eu para contar vantagem? Eu sou um cacareco. Mas é assim, quer dizer, quem tem cursos a mais, titulações a mais, né, é diferente no meio jurídico. Em tese, manda mais, né? É assim. Tanto é que aula para um professor que tem especialização é um valor da hora-aula na graduação. Se o professor vai dar aula na graduação e tem mestrado, o valor da hora-aula já aumenta. E se esse professor tiver doutorado, aumenta mais ainda. Então isso aí é muito bom para fins de aula em cursos de graduação, pós-graduação. Aqui no AlphaGo não, irmão. Aqui é o princípio da isonomia. Todos são iguais. Todos são iguais perante a lei, irmão. Aqui não tem tempo ruim, mesmo porque aqui não existe esse tipo de disputa, esse tipo de babaquice. A gente fala aqui sempre da brincadeira. Então, meus queridos, beleza? Vamos guardar esse conceito a princípio, que falou em persecução penal. Olha que bacana, você já sabe, persecução penal é a junção da fase policial mais a fase processual ou judicial. Tudo junto, persecução penal. Falou em investigação, isso é na fase policial. Falou em instrução, isso é na fase processual ou judicial. Ok? Então, cara, depois que você já viu tudo isso daqui, você vai permitir agora que professor Norberto apague esta lousa. Eu vou apagar essa lousa. Hoje a aula é GLS. Que é isso? Hoje a aula é GLS. É giz. É lousa e é saliva, irmão. Não tem PPT, não. Não tem aqui, é no gás. É no gás. É ultra gás. Ultra gás. Beleza? Então eu vou apagar aqui a lousa e eu proponho que você, se estiver usando um caderno, pegue o seu caderno e coloque ele na horizontal. O caderno, filho. Não é você na horizontal, filho. Porra, assistir aula, irmão, é no banco de madeira duro, porra, sentado no caixote. Não é pra assistir aula deitado na cama. Quem dorme? Poltrona, acolchoada. Pega um banco, irmão, esses de madeira de boteco, que não tem encosto atrás, de preferência, pra você ficar aí, ó, duro que nem um pau, estudando. Você tem que criar condições para estudar e não condições para relaxar. Que agora não é hora de relaxar, agora é hora de estudar. Então, se você estiver usando o seu caderninho aí, ou uma folha de sulfite, eu não sei, ponha ela na horizontal, porque nós vamos fazer daqui um fluxograma da persecução penal. E esse fluxograma, ele é muito bacana porque ele faz você compreender a apuração do crime como um
todo, desde o início até o final. É muito bacana isso daí. Desde quando, professor, o senhor faz isso? Desde 1999, desde 1999, quando eu comecei a dar aula de processo penal, eu criei esse fluxograma que hoje todo mundo já tem, melhor até do que o meu, mas eu fui um dos pioneiros, eu quero dizer isso, beleza? Porque às vezes o aluno, ele estuda o processo penal, ele estuda a fase policial, ele estuda a fase judicial e ele não consegue estabelecer um link entre a fase policial e a fase judicial. Isso acontece muito em carreiras policiais. O cara sabe a fase policial, mas não entende o que acontece depois na fase judicial. E é importante. Ou então carreira dos tribunais. Sabe o que acontece na fase judicial, mas não enxerga o que ocorre na fase policial. Então estamos aqui para unir, neste momento maravilhoso, carreiras policiais com carreiras tribunais, fazer a fusão da fase policial com a fase judicial. E eu estou aqui para essa finalidade. Então, com sua permissão, vou apagar aqui a lousa, porque nós vamos fazer um fluxograma desde os primórdios até os finalmente. Talvez essa lousa ela absorva a nossa aula inteira. Se der tempo, a gente, além da lousa, tem material aqui também preparado para assentar o prego em você no PPT. E já vou te dar um aviso, Xará. Um aviso, é sábado agora de carnaval, às 18 horas, diretamente do home office do professor Norberto, vem comigo, olele, olalá, esquindou, esquindar, lá, quero ver o aluno passar, vai ser lá em casa, no meu home office. É sábado, das 18 às 20 horas, estaremos com você também em mais um evento do pacote Alfa Folia. E professor Norberto estará caracterizado de carnavalesco. Me aguarde sábado que eu estarei lá dando aula caracterizado como um carnavalesco. O carnavalesco dos estudos, o carnavalesco da aprovação. Então, meus queridos, vamos lá, começar esse nosso passeio pelo mundo fantástico da persecução penal. Vem comigo, menino, que você não vai se arrepender. Então, queridos, eu costumo dizer que tudo se inicia na persecução penal com a ocorrência do crime. O crime, né? É isso que vai iniciar, é isso que vai estartar a sua apuração. Esse é o pontapé inicial da persecução penal. Um crime pode ser um homicídio, pode ser um roubo, pode ser um furto, meu Deus do céu, pode ser um estupro, podem ser maus tratos de animais, pode ser soltar balão, pode ser dirigir veículo embriagado na via pública. É um crime. É o crime que vai dar início à persecução penal. E sempre que ocorre um crime, nós chamamos isso de notícia criminis. Ou podemos chamar isso de delatio criminis. Beleza? Expressões em latim. Cara, não se esqueça, né, que se escreve notitia, se escreve delatio, se escreve abolitio, tio, mas toda palavra em latim terminada em ditongo, antecedida de T, o T pronuncia-se C. Então se escreve notitia criminis, mas se pronuncia notícia criminis. Se escreve delatio criminis, mas se pronuncia delatio criminis, beleza? Então, tanto a notícia criminis
como a Delatio Criminis, são comunicações de crimes que estão acontecendo, ok? Com a diferença de que notícia criminis, para alguns doutrinadores, é quando a própria vítima leva o conhecimento da autoridade competente o crime, a notícia criminis. E para outros doutrinadores, Delatio Criminis é quando uma terceira pessoa leva o fato criminoso ao conhecimento da autoridade competente. Então, se você foi vítima de roubo e você compareceu perante a autoridade, você está levando a notícia criminis. Se uma terceira pessoa viu um crime sendo praticado e chegou perante a autoridade e comunicou, isso seria uma Delatio Criminis, beleza? Então, tudo se inicia na persecução penal, com a notícia criminis, com a Delatio Criminis, que é encaminhada para quem apurar, meu irmão? Opa! É a polícia judiciária. Que maravilha! Essa é a polícia que vai dar início a essa apuração. Mais precisamente, vai dar início à investigação. É a polícia judiciária, constitucionalmente falando, processualmente falando, Código de Processo Penal. E uma curiosidade, pergunto a você, jovem, quantas polícias judiciárias existem no Brasil? Tenho certeza que você vai responder, num primeiro momento, que existe a Polícia Federal, que vai apurar os crimes de competência da União, e está certo. Tenho certeza que você vai dizer que existe a Polícia Civil, que vai apurar os crimes de competência da Justiça Estadual, a chamada Justiça Residual, competência residual, porque a competência originária de apuração de crimes está na Constituição Federal. A competência originária diz respeito à Justiça Federal. O que a Justiça Federal não julga, o resto é competência da Justiça Estadual. Por isso que se fala em termos de competência residual. Beleza? Mas, cara, não estranhe se eu te falar que existe outra polícia judiciária aqui. A Polícia Judiciária Militar da União. Nossa, professor, Polícia Judiciária Militar da União é para apurar crimes praticados no âmbito das Forças Armadas. Meu Deus do céu, existe isso, professor? Opa! E o exemplo mais recente que nós temos de repercussão nacional foi aquele lamentável caso do sargento da Força Aérea Brasileira que foi pego transportando drogas, traficando drogas num dos aviões presidenciais. Aquele que foi lá para a Espanha é crime militar, crime praticado a bordo de aeronave militar. E quem apurou isso foi Polícia Judiciária Militar da União. E quem julgou esse crime de tráfico internacional de drogas praticado por militar dentro de uma aeronave da Força Brasileira foi a Justiça Militar da União. E já vou te dizer que o sargento, segundo notícias veiculadas esta semana, fiquei sabendo pelas mídias, ele foi condenado a 14 anos e meio de reclusão pelo crime de tráfico internacional de drogas praticado a bordo de uma aeronave militar. Então existe sim a Polícia Judiciária Militar da União. E existe também a Polícia Judiciária Militar Estadual. Quem fez os concursos aí do curso de formação de oficiais do Amazonas recentemente, caiu questão de Polícia Judiciária Militar, o concurso do curso de formação de oficiais de Mato Grosso também. Gente, por quê? Porque existe, né? A Polícia Militar, os integrantes da Polícia Militar, quando cometem crimes em serviço,
os crimes em tese são militares, julgados pela Justiça Militar Estadual, caso você não saiba. É que isso é muito pouco difundido em termos de sociedade. Própria Faculdade de Direito, raríssimas, possuem as cadeiras de Direito Penal Militar, Direito Processual Penal Militar, mas é interessante que você saiba que existe, inclusive, concurso para o Tribunal de Justiça Militar, para quem vai prestar para carreiras militares. E carreiras policiais, eventualmente, se você for prestar algum concurso para curso de formação de oficiais e até mesmo alguns concursos de soldado e de polícia militar, pedem direito penal militar e direito processual penal militar. Bom, mas o caso aqui é só dizer para você que existem minimamente 4 polícias judiciárias que estão aptas a receber a notícia criminis ou delatio criminis. Vamos pensar aqui, em razão da proximidade do concurso da Polícia Civil de São Paulo, vamos cuidar da Polícia Judiciária Militar, da Polícia Judiciária estadual, a Polícia Civil. Vamos analisar sobre esse critério que vale para outras polícias civis também e não vai mudar também nada em relação à Polícia Federal, a não ser em relação a quem vai julgar o caso. Mas essa regra aqui, gente, vale para qualquer crime, seja crime de competência de justiça estadual, federal, militar, não muda muita coisa, ok? Isso aqui é o regulamento básico da persecução penal. Muito bem. Então, a notícia criminis, de delatio criminis, foi o conhecimento da Polícia Judiciária. Gente, Polícia Judiciária é a instituição, ok? E óbvio que você sabe que em termos de Polícia Judiciária, no nível estadual, por assim dizer, ela se manifesta, ela se exterioriza por unidades policiais. Unidades policiais, essas chamadas de distritos policiais. Distritos policiais, DPs. E esses DPs, eles são subdivididos conforme os municípios, bairros de uma cidade. Quem vai decidir sobre a extensão de um DP, a área de abrangência do DP, a área geográfica de um DP, via de regra, é a Secretaria de Segurança Pública. Essa que vai delimitar, esse distrito vai cuidar do bairro XYZ. Esse distrito, mais do interior do estado, vai cuidar das cidades A, B e C, e assim por diante. Quem delimita a área geográfica de um distrito policial é a Secretaria de Segurança Pública, beleza? E obviamente que quando o crime ocorre dentro da área geográfica do distrito, é lá que tem que ser apresentado. É a primeira regra de fixação de competência apuratória, a chamada regra em razão do local dos fatos, mais conhecida como ratione loci, em razão do local. Então, a notícia criminis foi levada ao distrito policial. Muito bem. E aqui, no distrito policial, tem um camarada, tem uma pessoa, tem um funcionário público com o dever de apurar a notícia criminis. E quem é esse camarada? É a autoridade policial. Que beleza! Que beleza! E quem é a autoridade policial? É o nosso amigo delegado de polícia. Uau! Delegado de polícia. Aqui no Alfacom, nós estamos cheios de delegados de polícia, brutos, guerreiros, delegados de polícia federal, delegados de polícia civil estadual. Temos um time aí repleto de autoridades policiais. Puxa vida, que beleza! Agora a gente veja, hein, cuidado. Quem é
autoridade policial para o Código de Processo Penal. Somente o delegado de polícia. Beleza? Quem é autoridade para fins dos crimes da lei de abuso de autoridade? Qualquer funcionário público que se encontre dentre aqueles que a lei indica. Então, escrivão de polícia não é autoridade policial, mas pode cometer crime de abuso de autoridade. Investigador de polícia não é autoridade policial, mas pode cometer crime de abuso de autoridade. Policial militar não é autoridade policial para efeitos do Código de Processo Penal brasileiro, mas pode praticar crimes de abuso de autoridade. Então, cuidado quando você ouve a palavrinha autoridade, porque dependendo do contexto, ela muda, digamos assim, a sua definição. Então, autoridade policial é uma coisa, beleza? Abuso de autoridade, sujeito ativo desse crime, é uma outra coisa. Para o Código de Processo Penal brasileiro, a autoridade policial é o delegado de polícia. Inclusive, existe uma lei que cuida justamente da atuação do delegado de polícia, notadamente na fase policial, que é o Estatuto do Delegado de Polícia, a Lei 12.830 de 2013, muito interessante para concursos públicos. Muito bom, cara. Então, a autoridade policial é para ela que vai encaminhada a notícia crimes. E é essa autoridade, a autoridade policial, que tem o poder de apuração da notícia crimes. E como se chama esse poder de apuração? Cara, olha, é o poder de circunscrição. É poder circunscricional. Veja lá no artigo 4º do Código de Processo Penal, onde diz que a autoridade policial, nas áreas de sua circunscrição, deverão apurar ali os crimes. É poder de circunscrição. A autoridade policial, com todo o respeito que nós devemos a ela, não tem poder de jurisdição, porque jurisdição diz respeito ao juiz de direito. Então é o poder de circunscrição, ou chamado também de poder circunscricional. Ei, professor, esse poder não é o poder discricionário? Não, cara. Poder discricionário é outra coisa que nós vamos verificar já. O poder de apuração da notícia crimes, ele é o poder de circunscrição ou poder circunscricional. Beleza até aí? Então chegou a notícia crimes, doutor. Vamos apurar essa porra. Logicamente que você sabe que a apuração do crime vai depender do tipo de ação penal. Crimes de ação penal pública incondicionada, a autoridade policial tem que apurar de ofício. É obrigado a apurar, sob pena de prevaricar. Crimes de ação penal pública condicionada à representação, a vítima tem que representar. Sem essa condição de procedibilidade da ação penal, a autoridade policial nada pode fazer. Crimes de ação penal privada, idem. A autoridade policial só pode apurar mediante o requerimento do ofendido. Então, a apuração vai se dar conforme o tipo de ação penal relativa a cada crime. Ação penal pública incondicionada ou ação penal pública condicionada e a ação penal privada. Mas isso é assunto para um outro momento. Agora nós queremos ver andar a persecução penal.
Então vamos imaginar que se trate de um crime de ação penal pública incondicionada. O delegado tem que apurar. Muito bom! Então a notícia crimes deu entrada aqui, ó, no distrito policial, a autoridade tomou conhecimento, vai ter que apurar. Como a autoridade policial apura a notícia crimes? Ah, boa pergunta! Ela vai apurar por meio dos, olha só, procedimentos de polícia judiciária. Uau, professor! Procedimentos de polícia judiciária. É isso mesmo que você ouviu. Então, a autoridade policial tem à sua disposição ferramentas, por assim dizer, instrumentos para apurar a notícia crimes. E agora sim, cara, o delegado de polícia, ele vai agora sim usar da sua discricionariedade, do seu poder discricionário. Para quê? Para escolher qual procedimento de polícia judiciária é o mais adequado para apurar a notícia crimes que lhe foi apresentada. E quais são, professor, esses procedimentos de polícia judiciária? Quais são eles? Então eu posso dizer que, sinteticamente, nós temos três procedimentos de polícia judiciária. Vamos a eles? Primeiro procedimento de polícia judiciária é o maravilhoso auto de prisão em flagrante. Ai, meu Deus do céu! Flagrante delito é o primeiro procedimento de polícia judiciária. E já nós vamos dizer para você aqui as suas características. Segundo procedimento de polícia judiciária que a autoridade policial tem à sua disposição. E aqui nós vamos do inquérito policial. Inquérito policial é também um procedimento de polícia judiciária. E temos ainda uma terceira possibilidade, o chamado termo circunstanciado de ocorrência policial. É o terceiro procedimento de polícia judiciária. Então, é isso, cara. Quando a notícia crimes chega à autoridade policial, ela vai apurar com base no seu poder de circunscrição, mas vai apurar por meio dos procedimentos de polícia judiciária. Qual procedimento de polícia judiciária a autoridade policial vai escolher para apurar a notícia crimes adelácio crimes? Aí entra o poder discricionário da autoridade entender que é ou não caso de flagrante, entender que é ou não caso de instaurar um inquérito policial, ou é ou não o caso de lavrar um termo circunstanciado de ocorrência policial. Beleza? Muito bom. Então, gente, vamos verificar agora, já, as características de cada um desses procedimentos de polícia judiciária. E antes que você me pergunte, não vai perguntar nada porque não está aqui havendo interação. Professor Norberto hoje só vai dar aula, hoje não vai ter interação, hoje é só aula. Mas depois eu faço lá em casa, lá na aula de sábado, eu faço uma interação. Hoje é só aula. Então, antes que você me pergunte, professor, o senhor falou tudo aí, mas o senhor não falou do boletim de ocorrência, seu desgraçado. E o BO? E o BO? O BO não é um procedimento de polícia judiciária.
Não, cara, o BO não é um procedimento de polícia judiciária. O BO, ele é um documento oficial. Via de regra, ele costuma ser uma declaração unilateral, porque eventualmente somente uma das partes pode comparecer no DP e dar a sua versão dos fatos. E o BO se destina exclusiva e unicamente para registrar a notícia crimes. Então o BO, onde está registrado a notícia crimes ou delatio crimes, o BO por si só não apura nada. Diga que o boletim de ocorrência ele é juntado aos autos do flagrante, quando existe. Ou o boletim de ocorrência pode ser juntado aos autos do inquérito policial. E normalmente o boletim de ocorrência ele é substituído pelo termo circunstanciado de ocorrência policial. Ao invés de lavrar o BO, lavra o TC. Quando se lavra o TC, não precisa lavrar o BO, porque normalmente as mesmas informações que estão no termo circunstanciado estão também no boletim de ocorrência. Então seria meio que uma duplicidade. Quando se lavra o termo circunstanciado, não se lavra o BO. Pelo menos aqui em São Paulo, esse é o procedimento. Já vi casos, sim, de haver um termo circunstanciado e um boletim de ocorrência, mas não é o mais usual. Beleza? Muito bom. Agora, vamos discorrer sobre cada uma das características desses procedimentos de polícia judiciária. Lembrando que, gente, quando a notícia crimes chega ao delegado, ele não vai adotar os 3 procedimentos ao mesmo tempo para apurar um crime. Ele vai escolher qual procedimento é o mais adequado diante da notícia crimes que foi apresentada, beleza? Então, vamos lá. Quando que se lavra um auto de prisão em flagrante delito? A palavrinha auto vem do verbo autuar, que significa encapar, colocar uma capa, encartar, beleza? Por isso que se diz, me dê os autos do flagrante. Por isso que se diz, me dê os autos do inquérito, autos do processo. O que você manuseia são os autos, porque flagrante, processo e inquérito são coisas abstratas. O que você manuseia são os autos, fisicamente falando. Então, auto de prisão. Alguém terá seu direito de ir e vir cerceado. Por quê? Porque ele está dentro do período do flagrante, o lapso flagrancial. A coisa está quente. Ele acabou de cometer o crime, o delito, ou ele cometeu o crime, fugiu, foi perseguido e preso logo após, ou ele cometeu o crime, fugiu, mas não foi encontrado e acabou sendo preso logo após, fugiu, foi perseguido e foi encontrado logo após. São as hipóteses. Está cometendo o crime, acabou de cometer o crime, cometeu o crime, fugiu, foi perseguido e preso logo após. Ou cometeu o crime, fugiu, não foi perseguido, mas foi encontrado logo após com objetos da vítima. São as situações que caracterizam o flagrante, beleza? Mas, para prender em flagrante, a autoridade policial tem que ter 2 certezas. Minimamente falando, certeza de autoria, eu sei quem cometeu o crime, e certeza de materialidade, a prova do crime. Então, se essas 2 certezas estão presentes, a autoridade policial deve prender em flagrante delito, desde que o crime esteja dentro daquele lapso flagrancial. Eu costumo contar um caso, cara, muito interessante, envolvendo mi persona. Quando eu fazia funções de plantão de polícia judiciária militar na PM aqui de São Paulo,
teve um episódio de um veículo que foi objeto de disparos de arma de fogo supostamente dado por uma equipe de policiais militares de uma viatura. Parece que o veículo recebeu ordem de parada, não parou. E aí, cara, policial cabeça de purunga, né? Aquela ideia de atirar. Eu vou atirar para parar. Mano, não se o fato da pessoa não atender uma ordem de parada da polícia não autoriza, em hipótese alguma, o policial disparar contra esse veículo uma arma de fogo. Não existe isso. Outra coisa que não existe, cara, na boa, disparo de arma de fogo de um policial embarcado num veículo em movimento. O disparo de arma de fogo, o policial estando embarcado na viatura, ele é altamente impreciso. Dizer que o policial acertou o pneu de um carro, estava fugindo, só é a mosca branca, por experiência própria. Não acerta, cara. Pode haver aí situações excepcionalíssimas, né? Já vi até recentemente na PRF, parece que teve uma ocorrência dessa, mas é coisa difícil, porque no tiro embarcado, a viatura está ali balagandando, correndo, e você mirar no pneu do carro, pá, acertar. É difícil, meu filho, é difícil. Mas enfim, aí o cara parou o carro. Esse que tomou os tiros da polícia, ele nem sabia o que estava acontecendo, ele ouviu uns pipocos e parou. Quem estava no carro? Ele dirigindo, Dona Maria do lado fazendo crochê, tic, 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 tic. No banco de trás, a filha adolescente com o namorado adolescente se agarrando lá. E o tiro que o PM deu pegou na bunda do namorado, rapaz. Ó, não sei como é que foi. Pegou bem na banda da bunda. Trau! Aí o moleque sentiu uma picada. Ai! Aí pararam lá, a viatura desembarcou, e aí o cara ferido, o carro cheio de tiro, e aí me chamaram para o local da ocorrência. Aí eu cheguei lá e perguntei para os policiais, algum de vocês atirou no veículo? E os 4 policiais, não, mas como é que pode? Tá cheio de tiro aqui. E os policiais, chefe, nós não atiramos. Falei, caramba. Aí eu parei, eu perguntei pro dono do carro lá, o senhor viu quem atirou? Eu falei, não, eu estava dirigindo, não vi nada. Dona Maria, a senhora viu? Eu estava fazendo crochê, trique, trique, trique. Vocês aí, ó, seu casal de adolescente doido, vocês viram quem deu o tiro em vocês aí? Não, a gente estava se beijando, eu só senti uma mordida na bunda. Trique. Falei, ixi. Então, gente, não se reconhecia, a princípio, quem atirou. Eu não tenho certeza. E olha que curioso, cara. Olha o que de fato aconteceu. Vou desenhar para você entender o esquema. Esse veículo, ele vinha assim, sendo perseguido por uma viatura, beleza? A viatura. E esse veículo particular. Tava chovendo, o carro era todo filmado, som no talo, não ouviram a sirene da viatura. Nem o pisca, sinal de luz, não ouviu. Então, o que esses PMs da viatura aqui fizeram? Atiraram. Essa viatura número 1 atirou. Era um Gol GTI esportivo. Ele fez uma curva aqui e foi embora. Quando a viatura foi fazer a curva, ela bateu num poste. E aí, por acaso, uma outra viatura de número 2 começou a fazer o acompanhamento desse veículo. Quer dizer, essa viatura 2 aqui, de fato, não havia dado tiro nenhum no carro dos caras. Mas eu também não sabia. Eles também não sabiam. Ninguém sabia, né? Mas, bom, cheguei lá, então eu tinha certeza de materialidade. Agora, dúvidas quanto à autoria, mesmo porque eram 4 PMs na viatura. Podia ser que um deles tivesse atirado, o outro não tivesse atirado, eu não tinha certeza. Eu era primeiro tenente. E aí eu recebi uma ligação da Corregedoria da PM aqui de São Paulo, um capitão lá. Norberto, dá voz de prisão em flagrante para esses 4 PM aqui da viatura. Falei, ô capitão, eu não vou dar voz de prisão em flagrante,
porque eu não tenho certeza qual PM deu o tiro. Prende os 4. Aí eu falei, não, eu tenho certeza da materialidade. Agora eu não posso dar voz de prisão para os 4 PMs aqui. Porque se não foram eles que atirou, ou se foi um, não foi os outros 3, ou se foi 2, eu vou estar prendendo uma pessoa ilegalmente. Não posso. É uma ordem. Falei, capitão, o senhor pode fazer o seguinte, o senhor é meu superior hierárquico, o senhor tem competência, o senhor avoca o procedimento, o senhor dá a voz de prisão em flagrante. Eu não vou dar. Sabe o que ele fez? Bateu o telefone na minha cara. Pá! E o que eu fiz? Instaurei um inquérito policial militar. Beleza? Ué, eu não tinha certeza de autoria, nem certeza de materialidade, e esse capitão depois provocou a instauração de um inquérito policial militar contra mim pelo crime de prevaricação. Olha, vê se pode um negócio desse, porque eu prevariquei, devia ter prendido em flagrante, que eu retardei o ato, deixei de praticar o ato, pratiquei indevidamente o ato por satisfação e interesse pessoal. Qual satisfação? Qual interesse? Nenhum. Só podia ser uma pessoa que desconhecia o direito absurdamente. Tanto assim que o inquérito que ele instaurou contra mim, quando chegou na mão do Ministério Público, foi arquivado por decisão judicial. Gente que não conhece do direito, né? E foi o que eu fiz foi o certo. Eu instaurei o inquérito policial militar, apreendi a arma de todos os policiais militares do pelotão no dia, umas 50 armas, aprendi todas, mandei tudo para a perícia com o carro do cidadão aqui, e foi a perícia que disse, ó, não foi o pessoal da viatura 2 que parou lá, que atirou. Foi o pessoal da viatura 1, ó. Foram eles que atiraram. E o pessoal, no dia da ocorrência, ficou bem quietinho, os polícias lá. Mas ninguém atirou nos caras, os outros polícias. Mas a mentira tem perna curta, meu querido. Gente, eu só dei esse exemplo para você ver como eu sofri, irmão. Como eu sofri. E para você ver como tem gente que não entende absolutamente nada de direito também. Porque para aprender em flagrante, cara, você tem que ter a certeza de autoria. Eu sei quem cometeu o crime. A certeza da materialidade. Está aqui a prova do crime. E mais, o crime tem que estar dentro do lapso do flagrante, beleza? Aí sim você vai lavrar. O correto é falar em lavratura. O auto de prisão em flagrante delito foi lavrado. E a pessoa presa em flagrante tem nome. Ela é o acusado. Preso em flagrante não é investigado, preso em flagrante não é indiciado, preso em flagrante não é o réu, preso em flagrante se chama acusado, beleza? Muito bem. Quando, professor, o senhor vai lançar mão do inquérito policial? Pois é, se no flagrante você tem que ter certeza, no inquérito policial você tem dúvidas. Dúvidas em relação à autoria. Quem matou Odete Reutemann? Dúvidas quanto à autoria. Ou, eventualmente, você tem dúvidas quanto à materialidade, a prova do crime, que foi o que num primeiro momento aconteceu naquele lamentável caso da morte daquela moça, a Elisa Samúdio, lembra? Onde o goleiro Bruno foi acusado do crime de homicídio. Ninguém até hoje achou, salvo engano, o corpo da moça. Então, se há dúvidas quanto à autoria, dúvidas quanto à materialidade, ou dúvida em relação a tudo, beleza? Inquérito policial. E, eventualmente, você pode ter até certeza de autoria, certeza de materialidade, e tratar-se de um caso de apresentação espontânea. Porque quando o acusado
se apresenta espontaneamente logo após a prática do crime, isso ilide a prisão em flagrante delito. Ou então, você até sabe quem é o autor, você até sabe da materialidade, mas o cara compareceu perante a autoridade policial fora do lapso do flagrante. Você não pode mais prender em flagrante. Sabe quem é o autor, sabe quem é a vítima, tem a prova do crime, mas o cara compareceu no distrito policial 2 dias após a prática do ilícito, por exemplo. Então também foge ao aspecto do flagrante e vamos para o campo do inquérito policial. Então eu costumo dizer que quando se instaura o inquérito, dúvidas em relação à autoria ou dúvidas em relação à materialidade ou dúvidas em relação a ambos ou certeza em relação à autoria e materialidade, mas se trata de um caso de apresentação espontânea que impede a lavratura do auto de prisão em flagrante delito ou certeza de autoria, certeza de materialidade, ocorrência essa que chega ao conhecimento da autoridade policial depois do lapso flagrancial. Beleza? Aí você vai instaurar o inquérito policial. Lembrando que o inquérito policial, ele é instaurado. É instauração do inquérito. Ah, o inquérito foi aberto. Irmão, você abre uma lata de sardinha, você abre um vidro de azeitona, eu vou abrir o inquérito, você vai abrir um pote de maionese. Inquérito é instaurado, beleza? E a pessoa no inquérito policial, ela começa como sendo investigada e posteriormente pode passar a condição de indiciada, mas também pode começar como indiciado, se a autoridade policial tem certeza de autoria e materialidade. Beleza? Inquérito policial, segundo o procedimento de polícia judiciária. E, finalmente, chegamos ao termo circunstanciado de ocorrência policial. Gente, o TC, ele surgiu com o advento da Lei 9.099 de 95, a Lei do Juizado Especial Criminal. E o termo circunstanciado, ele é adotado para registrar o quê? As chamadas infrações penais de menor potencial ofensivo. Alguns falam infração penal de menor potencial ofensivo, outros falam infração penal de baixo potencial ofensivo. É a mesma coisa. E quais são as infrações penais de menor potencial ofensivo? São crimes com pena máxima até 2 anos e todas as contravenções penais, beleza? Então a lei diz que não se imporá prisão em flagrante se nas infrações penais de menor potencial ofensivo o autor se comprometer a comparecer no juizado especial criminal quando for intimado para essa finalidade. Então, se o autor se compromete, se lavra um termo circunstanciado, ele assina o TC e é liberado para ir para a sua residência, aguardando a sua intimação para comparecimento no juizado especial criminal. Lembrando que o ato de se assinar o termo circunstanciado, o ato de assiná-lo o autor, isso não significa admissão de culpa. Você, quando assina o termo circunstanciado, você não está confessando a prática do crime. Você está apenas assumindo o compromisso de comparecer no juizado especial criminal quando for intimado para essa finalidade. Eu não vou assinar nada,
Porra nenhuma, porque eu aprendi que ninguém é obrigado a produzir prova em seu desfavor. Burro! Mas você assinar o TC, você não está produzindo nenhuma prova em seu desfavor, mocorongo. Está só assumindo o compromisso de que vai comparecer no GCRIM. Ah, eu não vou assinar nada. Então, taca-lhe pau, Marcos. Então vai ser preso em flagrante, meu chapa. Mas tudo bem, paga a fiança e vai para casa. Aí eu pergunto, pra que isso? Pra que isso, Jéssica? Não há necessidade. Assina o TC. Vai para casa, menino. Vai responder em paz. Você não. Você, concurseiro, você fica em casa, porra. Não é hora de arrumar encrenca, cara. Bicho, olha o momento de reflexão. Com vocês, professor Norberto, refletindo. Cara, você está se preparando para um concurso público, irmão. A sua ficha em criminal tem que ser mais limpa que bunda de santo, como se diz na gíria popular. E para você sujar o seu rabo, pejorativamente falando, cara, qualquer coisa dá problema. Então, no carnaval, sai com os amigos, arruma uma treta, uma briga, lá vai você ser fichado na polícia lá, lesão corporal, rixa. Meu, sai no carnaval, bebe demais, bate na mulher, lá vai você responder por violência doméstica. Sai no carnaval, toma 2 latinhas de cerveja, é parado numa blitz policial, lá vai você responder por uma embriaguez no volante. Sai no carnaval, se junta com o pessoal da pá virada, para o veículo que você tá, o condutor tá fumando maconha, eu não tava, irmão. Até explicar que focinho de porco não é tomada, vem aquela máxima. Dize-me com quem andas e eu vos direi quem és. Então, cara, vida de concurseiro é estudar. Estudar. Vai sair para espairecer, é necessário, não resta dúvida. Cara, tenha um esparecimento tranquilo, cara. Uma coisa sem procurar confusão. Porque eu já vi isso nesses meus 23 anos dando aula para concurso público. Quantas vezes o cara indo bem nos estudos, o cara se dedicando, o cara ali em vias de ser aprovado no concurso, se mete numa encrenca, cara. Mês antes do concurso, 2 meses antes. Pô, professor, eu perdi a cabeça, eu bati na mulher. Irmão, já era. Qual concurso de polícia vai aceitar um policial que agride mulher, violência doméstica? Ah, eu fui pego numa embriaguez de volante. Cara, isso tudo depõe contra você, né? Então, evite, cara. Não procure sarna para se coçar. Lógico que a gente sabe que fatalidades existem, né? Mas você tem que fugir de encrenca. Agora não é encrenca, você vai ter de sobra na sua vida quando você for servidor público. Aí você vai ver o que é encrenca. Porque servidor público vive de administrar problema alheio, principalmente o policial. Beleza? O pessoal de fórum também aguenta, viu? Aguenta enchimento de saco o dia inteiro. Então vê se você não cria problema pra você mesmo, cara. Eu sei que, ai, professor, você é chato, eu sou chato, é verdade. Mas eu falo tudo isso pensando em você, porque eu já vi, não foi uma, não foi 2, não foi 3, foi um monte de vezes, gente que tinha tudo para ser aprovada num concurso público e num deslize dessa natureza perdeu a oportunidade. Beleza? Muito bem, meus queridos. Então tá aqui, porra, os 3 procedimentos de polícia judiciária que existem, tá bom? Ok. Agora, e a partir daí, professor,
A partir daí, eu peço a vocês autorização. Eu vou apagar essa lousa de novo. Ana! Ana! Eu vou apagar. Esquindou lá. Eu vou apagar. Esquindou, Lelê. Eu vou apagar. Vou apagar a lousa, porque eu vou continuar com esse nosso quadro maravilhoso para fazermos os desdobramentos aqui, beleza? Então, 1 minuto. Você já printou a lousa, já tirou aquela sua foto, já deu aquela congelada, é a sua chance. Que essa lousa é maravilhosa. Esse mapa mental, ele é fantástico. Beleza? Tempo esgotado. Então, vou apagar aqui agora para a gente reescrever tudo o que nós falamos até o presente momento. Eu vou dar um boi para você, hein? Vou deixar o espaço de lá, eu apago já já. Então, deixa eu molhar aqui a goela. Deixa eu molhar a goela. Pronto, meu querido. Água tomada. Vamos lá. Gente, estamos estudando o que mesmo? A persecução penal. Muito bueno! E o que nós vimos até agora? Ó, em síntese, que a notícia crimes ou a delatio criminis vai lá para a polícia judiciária, autoridade policial, distrito policial, poder de circunscrição. Beleza? Beleza. E, a partir daqui, a autoridade policial vai adotar, com base no seu poder de circunscrição, procedimentos de polícia judiciária. E quais são eles? Nós vimos auto de prisão em flagrante delito, ou inquérito policial, ou termo circunstanciado. Então, tudo que a gente viu, gente, tá aqui, ó, né? Resumidamente, nesse quadradinho aqui, tudo que nós vimos até agora. Toda essa lousa aqui se resume nisso. Notícia crimes, delatio criminis, polícia judiciária, procedimentos de polícia judiciária, sinteticamente falando, beleza? Muito bem. Bom, normalmente, gente, para concurso de carreira policial, a coisa se encerra aqui. É isso que eles pedem na prova. Mas é importante saber a destinação, o desfecho disso daqui. Então você sabe que quando o procedimento de polícia judiciária é concluído, a autoridade policial não pode arquivar o procedimento. Não pode arquivar nenhum procedimento. Delegado de polícia, ele não pode lavrar um flagrante e resolver arquivar. Não pode. Nem o flagrante, nem o inquérito policial, nem o termo circunstanciado de ocorrência policial. O delegado de polícia é obrigado a encaminhar isso para o fórum. Qualquer fórum, professor? Não. O fórum da respectiva comarca do espaço geográfico onde o distrito policial está inserido. E nessa comarca, o juiz desse fórum, que vai apurar o caso, vai exercer o seu direito de jurisdição. Olha, eu vou comentar aqui um caso rápido para você ver, né, cara, como é que são as coisas. Logicamente que a gente vai omitir aqui nomes, datas, né? Óbvio. E a gente sempre fala as coisas aqui, nunca é no intuito, cara, nunca de humilhar ninguém, constranger ninguém, mas às vezes a gente fala umas coisas e o aluno não acredita no que a gente fala. Então, olha só, não faz muito tempo, num concurso da Polícia Civil aqui de São Paulo, no passado, eu tive um aluno que estudou, rapaz, bom, menino bom. Estudou uns 3 anos, eu acho, mas conseguiu ser aprovado no concurso da polícia. Ei, passei, professor, beleza. E ele ia ser chamado para fazer as demais etapas do concurso.
a investigação social, psicológico e tal. Mas entre a aprovação na prova objetiva, subjetiva, dissertativa e o início das demais etapas, passou um tempo. E nesse período de tempo, cara, o que esse menino fez, né? Coisas da juventude. Então ele resolveu comprar um distintivo da Polícia Civil. Resolveu comprar. Ele nem identidade funcional tinha ainda, nem havia começado ainda o curso da polícia, mas ele estava aprovado, nome em diário oficial, ele comprou um distintivo da Polícia Civil. E saiu aí de carro com um amigo, né, para tomar umas, aí beleza, sem maiores problemas, com esse distintivo da Polícia Civil no carro. E em dado momento, ele foi abordado por policiais, por guardas municipais. E aí o guarda municipal, tá fazendo o que aqui, que não sei o que lá. E aí, cara, vai saber o porquê, né, brother? Puxou o distintivo da Polícia Civil, não, que eu sou aqui, eu sou da casa, né, pá. Não tem as manhas de falar como polícia, porque nunca foi polícia. O guarda municipal desconfiou daquele tipo de postura do cara. E acionou a Polícia Civil mesmo. E foi para a delegacia e viu que ele estava usando o distintivo indevidamente, beleza? E aí, cara, foi registrado um termo circunstanciado lá, não sei se foi falsa identidade, não me recordo agora o tipo penal. E aí ele, desesperado, me procurou. Pô, professor, e agora? Eu falei, irmão, vamos torcer para isso aí não chegar lá na banca, chegar depois, né, cara? Mas, infelizmente, chegou na banca de comissão e ele foi contraindicado, né, para tomar posse. E aí, a banca diz a versão dele, orientou nele no seguinte, você tem que ir lá no distrito policial falar com o delegado que lavrou o termo circunstanciado em seu desfavor. Você tem que falar com ele lá. Aqui a banca não pode fazer nada, você está contraindicado. Aí ele me ligou e disse isso. Professor, o que o senhor acha? Vou lá falar com o delegado. Eu falei, cara, não adianta. Não adianta. Porque o termo circunstanciado, assim como o inquérito policial e o auto de prisão em flagrante delito, seguem o princípio da indisponibilidade. Depois que isso foi registrado, o delegado de polícia ele não pode cancelar, rasgar esse TC, não pode. Esse TC já foi encaminhado lá para o fórum, para o juizado especial criminal. Não! Mas a banca disse que eu só ir lá e falar com o delegado, mas não é isso. E ele foi lá conversar com o delegado, lógico, né? Numa última tentativa, e o delegado explicou exatamente isso, né? Princípio da indisponibilidade. Só trouxe esse exemplo aqui por dois motivos. Primeiro, para lembrar você ficar de boa, vai estudar, não fica por aí fazendo caca, vai estudar. Segundo, para mostrar que esses procedimentos eles são indisponíveis. Depois que eles são concluídos, ele segue para o fórum. A autoridade policial não pode fazer mais nada. O que se pode fazer, irmão, né, é a autoridade policial não lavrar o TC, não instaurar o inquérito, não prender em flagrante. Porque se o inquérito foi instaurado, o flagrante foi lavrado, o TC foi lavrado, não tem mais o que fazer. Pelo menos não no aspecto judicial. Eu até falei para ele, vamos aguardar o aspecto processual. De repente, na fase processual, a gente consegue aí absolver você do crime, eventualmente, né? E aí eu perdi o contato com o rapaz, acho que ele ficou triste, né, cara, com o desfecho lá. Eu nem sei se ele conseguiu, no final das contas, tomar posse ou não, mas volto a dizer, só dei aqui o exemplo para você ver como funciona esse princípio de indisponibilidade e para alertar você a não fazer cacas no carnaval. Muito bem, então o procedimento deu entrada aqui no fórum. Eu costumo dizer, gente, grosso modo,
que aqui no Brasil, é Brasil, irmão, Brasil varonil, existem 3 grandes locais de julgamento para os crimes. Quais são esses locais? Então nós temos aqui o Tribunal do Júri, meu amigo. Crimes dolosos contra a vida. E tá lá o homicídio, tá lá o auxílio, instigação, induzimento ao suicídio, automutilação. Tá lá o crime de infanticídio e o crime de aborto. Crimes de competência do Tribunal do Júri quando praticados na modalidade dolosa. Gente, fique sabendo o seguinte, quando o procedimento dá entrada no fórum, ele passa por um órgão aqui chamado de distribuição. Distribuição. Então existe aí um juiz distribuidor. E é aqui no fórum que o processo vai ser encaminhado para cada um dos seus locais de julgamento. Vai para o Tribunal do Júri, os crimes dolosos contra a vida. Crimes graves, são encaminhados para as varas criminais, meu filho, as varas criminais. E agora a coisa é feia, hein? Agora o negócio foi para a vara. E o juiz vai sentar a vara. Esse nome vara, por conta da Roma Antiga. Você veja como é que a história é, né? Antigamente os juízes de Roma, cada um tinha uma competência para julgar um assunto. Então, um juiz julgava crime, outro juiz julgava relações de família, outro julgava relações de comércio, e cada um desses juízes ostentava uma vara, um cajado, que era o símbolo representativo do seu poder. E cada uma dessas varas tinha uma cor, que eu agora não me lembro mais, mas... Por exemplo, a vara verde era o juiz que ia julgar crimes de guerra. A vara vermelha, essa é perigosa, hein? Vara vermelha, ia julgar problema entre vizinhos. O juiz da vara amarela ia julgar problema de comércio. Então as varas tinham cores, né? E representavam ali a competência de cada juiz para julgar determinado assunto. E com o passar do tempo, a expressão vara começou a ser compreendida como sendo local de julgamento. Aqui em São Paulo nós temos aí, acho que já passou de 30 varas criminais, eu não tenho mais certeza, há muito tempo que eu não litigo aí, mas tem primeira vara, segunda vara, terceira vara criminal, um monte de vara, tome a vara, não cometa crime, para você não sentar na vara, meu filho, beleza? Então, varas criminais, crimes graves, e existe o GCRIM, Juizado Especial Criminal, que vai julgar tudo aquilo que foi registrado em termo circunstanciado, beleza? Então, em síntese, esses são os 3 locais de julgamento. Gente, cada local de julgamento desse tem um rito próprio de julgamento. Então tem crimes, como é o caso do Tribunal do Júri, que tem o chamado rito especial de julgamento. Existem crimes que têm o rito ordinário de julgamento, crimes com pena superior a 4 anos, a pena máxima. Tem o rito sumário, a pena máxima menor do que 4, maior do que 2. Tem o rito sumaríssimo do Juizado Especial Criminal. Então, esses ritos de julgamento, como a coisa vai ser julgada, ele é moldado conforme a complexidade do crime. Quanto mais grave o crime, mais demorado é o julgamento, por assim dizer. Se tem mais cautela em relação ao julgamento, se adota o rito ordinário. Quando o crime já não é tão importante, né? Mas também não é um crime de menor potencial ofensivo, é o rito sumário, aumenta a velocidade do julgamento.
diminui a quantidade de testemunhas que podem ser invocadas. E quando o crime é de menor potencial ofensivo, o rito é chamado de sumaríssimo. Ele é bem rápido mesmo, é bem célere, por assim dizer, tá bom? Só para te dar uma luz, porque às vezes você ouve falar em rito de julgamento. E no Brasil nós temos o rito especial, rito ordinário, rito sumário e rito sumaríssimo, que tem a ver justamente com o grau de complexidade do julgamento conforme o crime. Bom, vamos deixar o rito de lado. Rito é muito bom para os concursos de carreira dos tribunais. Carreira policial, pouco se pergunta ou nada sobre os ritos. Mas vamos verificar como se desenvolve aqui o transcurso da ação penal. Vamos imaginar, gente, um inquérito policial. Vamos imaginar um crime de latrocínio, crime hediondo, crime de roubo com resultado morte. E o latrocínio, esse inquérito policial, foi encaminhado aqui para uma das varas criminais. Foi distribuído para essa vara criminal. Quando o inquérito dá entrada na vara, ele deixa de ser autos de inquérito e passa a ser autos de processo, beleza? E o processo, o inquérito policial, ele segue em direção ao juiz de direito. Então, o juiz, ele é o destinatário imediato do inquérito policial, que foi agora consubstanciado num processo. Então, vai para o juiz. O juiz, ao receber os autos do processo, ele encaminha para o Ministério Público. Então, o juiz é o destinatário imediato. O representante do Ministério Público, nos crimes de ação penal pública, ele é o destinatário mediato, porque ele tem acesso aos autos do processo, que é o inquérito, mediante despacho do juiz. O juiz despacha ao promotor, ao representante do Ministério Público, manifestar-se. E aí os autos chegam aqui nas mãos do promotor. O promotor de justiça, ao receber os autos, ele tem 3 posturas a adotar. Entende que há crime, oferece uma denúncia, que é uma acusação formal. Entende que não há crime, ele vai requerer o arquivamento ao juiz. E requerer é pedir. Olha, cara, quantas aulas de revisão eu dei no Alfacom em eventos de processo penal. Perdi a conta. Cansei de ver aluno ali perguntando, ué, mas está escrito aqui no artigo 28 do Código de Processo Penal que quem arquiva o inquérito é o promotor. Cara, está escrito, mas o artigo 28 não está valendo ainda, está com suspensão quanto à sua eficácia pelo Supremo Tribunal Federal. Se eu não me engano, quem deu até esse voto de suspensão, se eu não me engano, acho que foi o Fux. Se eu não me engano, cara. Então, o artigo 28 não está valendo ainda. Quem arquiva o inquérito policial é o juiz de direito. O promotor não pode arquivar. Então, se o promotor entender que é o caso de arquivar, ele vai requerer. E requerer significa solicitar ao juiz o arquivamento. E não requisitar, que em direito significa ordenar. O promotor não ordena ao juiz. O promotor pode requisitar a abertura de um inquérito para o delegado, mas em relação ao arquivamento do inquérito, o promotor vai requerer ao juiz, pedir, beleza? Mas, eventualmente, o promotor também pode o quê? Ele pode requerer o retorno dos autos. Retorno dos autos para quem? Para a polícia. Para que a polícia
continue apurando. Beleza? Então, posturas do representante do Ministério Público diante da notícia crimes. Essas são as possibilidades. 1. Entende que é crime, oferece a denúncia. 2. Entende que não é crime, requer o arquivamento, pede o arquivamento. 3. Faltam provas para oferecimento da denúncia. Ele requer ao juiz o retorno dos autos. Beleza? Essas são as posturas do representante do Ministério Público. Gente, nós queremos ver o barco pegar fogo. 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 Foi o promotor que me denunciou a mim. Lá. Eu quero ver o barco pegar fogo. 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 Então, já que a gente quer ver o processo pegar fogo, o promotor ofereceu a denúncia e a denúncia volta ao juiz de direito. Eia! Eia! Gente, o promotor entendeu que há crime. E o que é uma denúncia? Cara, a denúncia é a narrativa do fato criminoso, com a indicação do tipo penal que foi violado, o crime que foi praticado, especificando todas as suas circunstâncias, quando, onde. Exemplo de denúncia. Exemplo. Começa assim. Constam dos inclusos autos que Norberto, no dia 22 de fevereiro do corrente, por volta das 16 horas, teria desferido golpes de faca em João, com a intenção de causar-lhe lesões corporais, as quais foram constatadas por meio do laudo pericial juntado às folhas 10, como sendo de natureza gravíssima. Fato esse ocorrido na rua Avanhandava, altura do numeral 141, no bairro de Santa Cecília, São Paulo, capital. Isto posto, denuncio Norberto como incurso nas penas do artigo 129, lesão corporal, parágrafo 2º, gravíssima, inciso 1º, causou incapacidade permanente para o trabalho, em desfavor de João, requerendo desde já a sua condenação. Segue abaixo, rol das testemunhas de acusação A, B, C e D. Gente, isso é uma denúncia. Então o promotor ofereceu denúncia em meu desfavor, beleza? Bom, o juiz, diante da denúncia, tem as seguintes posturas. O juiz pode rejeitar a denúncia. Olha, não tá boa, tem que melhorar isso aqui. A sua denúncia está confusa, ambígua, está inepta, incapaz de produzir os seus efeitos. O juiz pode rejeitar para o promotor corrigir. O juiz pode discordar. Promotor, me desculpa, para mim aqui não tem crime, viu? E ordenar o arquivamento do feito. Pode acontecer isso. Ou pode acontecer do juiz ele acolher ou receber a denúncia. Por quê? Porque entendeu que há indícios de crime. Aí a coisa complica. Professor, o processo penal começou já? Ainda não. O processo penal, ele se inicia a partir do momento que o juiz ordena a citação do réu, que é o chamamento do réu ao processo para tomar conhecimento da acusação. Aqui se inicia o processo penal. Até aqui, fase policial. A partir daqui, fase judicial.
Então, o processo se inicia com a citação do acusado. Gente, o acusado, ele é citado e também ele já é intimado. Intimação. Para quê? Para que ele apresente uma defesa prévia, também conhecido como resposta preliminar. O réu vai dizer, olha, eu não sou culpado, está aqui documento que comprova a minha existência, e isso retorna para o juiz. E o juiz, assim que ele receber essa manifestação preliminar, o juiz pode reconhecer o quê? Caso de absolvição sumária. Não houve crime. Norberto agiu amparado pelas excludentes de antijuridicidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, estado de necessidade, exercício regular do direito. Norberto não cometeu crime. Ele agiu amparado pelas excludentes de culpabilidade, coação moral irresistível, obediência à ordem hierárquica superior aparentemente legal. Pode acontecer isso. Mas, se o juiz entender que não é caso de absolvição sumária, ele vai designar audiência de instrução e julgamento. Agora o negócio vai ferver. É ampla defesa e contraditório na lata. Tem que ter advogado. Aliás, desde o início aqui do processo, tem que ter advogado. Defensor constituído. Se não tem constituído, o juiz vai designar um defensor dativo, beleza? Tem que ter advogado. Bom, na audiência de instrução e julgamento, as pessoas serão ouvidas. Primeiro é ouvido o ofendido, que é a vítima. Depois são ouvidas as testemunhas. Primeiro, testemunhas de acusação. Depois, testemunhas de defesa. E, por último, é ouvido o acusado. Depois que o acusado foi ouvido, o juiz convoca a defesa, convoca o promotor de justiça e pergunta: meus amigos, my friends, vocês querem produzir mais alguma prova? Sim ou não? Sim ou não? E as respostas podem ser sim, nós queremos, não, não queremos. Então, e o juiz vai verificar se é pertinente ou não a produção dessa prova. Beleza? Se vai produzir ou não vai produzir. Muito bom. Gente, produzindo ou não a prova, vamos para as chamadas alegações finais. Alegações finais. Agora chegou a hora, irmão. Promotor de justiça vai dizer por que o réu é culpado. Por isso. Advogado de defesa vai dizer por que o réu é inocente. Por isso e por isso. E o juiz vai dar uma sentença. Xabum! Meus queridos, com isso se encerrou aqui o julgamento de primeiro grau, ou julgamento de primeira instância, ou julgamento do juízo singular. Encerrou-se aqui a primeira fase da persecução penal, beleza? E olha que interessante, cara, você saber isso aqui. Na verdade, o que está transcrito aqui para você, em termos de processo penal, é o que nós chamamos de princípio do devido processo legal. Então, se você tinha alguma dúvida, professor, eu estudo direito constitucional e até hoje eu tenho dúvidas
sobre o princípio do devido processo legal. Até hoje eu tenho dúvida sobre o princípio do devido processo legal. O que é o devido processo legal? É a forma pela qual todo mundo tem que ser julgado do mesmo jeito. Isso é o devido processo legal. Todo mundo tem que ser julgado dessa forma, conforme a lei dispõe. Ou seja, gente, para alguém ser julgado, eu tenho direito, né? Tem que haver uma acusação, tem que ter uma denúncia. Ninguém pode ser processado sem a existência de uma acusação, beleza? Então, e a acusação tem que ser clara e tem que ser feita por representante do Ministério Público. A acusação indicando quando, como, onde aconteceu. Primeira coisa. Segunda etapa do devido processo legal. O juiz tem que ser o juiz competente para julgar, o chamado juiz natural. A gente veja o caso do ex-presidente Lula, que o processo dele foi anulado por inobservância do devido processo legal. Quando bateu no Supremo Tribunal Federal, o que os ministros disseram? Está errado esse processo, está nulo, porque o juiz de Curitiba não podia julgar. É um juiz incompetente. Não vou nem entrar aqui no mérito, mas foi o que eles disseram. É um juiz incompetente. E se o juiz é incompetente, violou o princípio do juiz natural e, consequentemente, violou o princípio do devido processo legal. Então, devido processo legal é haver uma acusação, ser recebida pelo juiz competente, e depois que o juiz recebeu a acusação, eu tenho o direito de ser citado, tomar conhecimento dessa acusação. E depois que eu tomei conhecimento da acusação, é meu direito, devido ao processo legal, apresentar uma defesa prévia. É meu direito. E é meu direito que o juiz, reconhecendo da defesa prévia, caso estejam presentes, reconheçam o caso de absolvição sumária. O juiz tem que reconhecer. Se está presente ali que eu agi em legítima defesa, ele tem que reconhecer e me absolver agora. Porque é o que preconiza o devido processo legal. E se ele não reconheceu caso de absolvição sumária, ele tem que designar uma audiência de instrução e julgamento. E nessa audiência de instrução e julgamento tem uma sequência de produção de provas, tem que seguir a sequência. Tem que ouvir a vítima, depois testemunhas de acusação, depois testemunhas de defesa e, por último, o acusado. E você veja o outro processo envolvendo o ex-presidente Lula, no caso do triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia, que, se eu não me engano, o que aconteceu aí, porque um foi em relação ao juiz natural, o Sérgio Moro. O outro foi em relação justamente nessa tomada de depoimentos, me parece que foi isso, ouviu-se testemunha de acusação, ouviu-se testemunha de defesa, aí ouviram-se testemunhas do juízo e parece que tinha que ouvir de novo uma testemunha de defesa, não foi ouvido, foi cerceado o direito de ampla defesa e contraditório e isso viola o princípio do devido processo legal, anulou outro processo. Então veja como o devido processo legal é importante. E todo mundo ouvido é meu direito. A alegação final das minhas razões de defesa. E é meu direito essa sentença de primeiro grau. Beleza? Então esse conjunto concatenado de fases do julgamento, isso tem nome, isso se chama princípio do devido processo legal. Lógico que o processo não se encerra aqui na sentença de primeiro grau, existem os recursos do segundo grau, isso seria matéria mais específica para a carreira dos tribunais, né? Os tipos de recurso, os prazos de recurso, as instâncias superiores. Isso nós não iremos falar hoje,
porque essa matéria ela é estranha ao concurso de carreiras policiais. Carreira policial, o máximo que cai é aqui. E nós estamos fazendo uma junção da carreira policial com carreira dos tribunais. Beleza, meus amigos? Então, aqui em São Paulo, horário de Brasília, 1 hora, ou melhor dizendo, 11 horas e 45 minutos. Tá na hora de você, papá. Lá, 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 lá. Eu quero papá. Lá, 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 lá. É hora de almoçar. Lá, 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 lá. A feijoada vai esquentar. Lá, 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 lá. Meus queridos, em ritmo carnavalesco, professor Norberto se despede de todos vocês, agradecendo. Obrigado, obrigado. Se você curtiu a aula, bota um like aí, por favor. Por favor, bota o like. Like, plau. Não gostou da aula? Paciência. Eu vou tentar me aprimorar. Eu tenho sempre que satisfazer os anseios dos meus queridos alunos. Me perdoe se eu não fui claro o suficiente, mas eu vou tentar melhorar. Queria agradecer também nesse momento aos gloriosos monitores Alphacom. Agradecer aqui ao nosso querido Tiago Mama. Tiago Mama, da técnica aqui nos estúdios Alphacom. Obrigado, Evandro Guedes. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade. Queridos, fiquem com Deus. Continuem estudando. Temos novo encontro marcado para sabadão de carnaval, 18 horas até as 20. Vamos arregaçar. Oleiro, 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 eu quero estudar. Oleiro, 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 me dá babá. Estudar, 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 estudar. Professor Norberto estará com vocês em mais um evento Alfafolia. Ritmo de carnaval é o ritmo alucinante, é o ritmo da moda. Beleza, meus queridos? Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos vocês. Fala, galera. E aí? Gostaram da aula? Então, não deixa de comentar, porque o Alphacom quer saber a sua opinião. E detalhe, nós deixamos o material gratuito na descrição desse vídeo. É só clicar e baixar ele. Inscreva-se no canal para continuar recebendo nossas aulas grátis e estudar com quem mais aprova no Brasil. Valeu? Tamo junto!